nossas vidas. Pedimos a Ti que o Senhor possa, Pai, estar dando sabedoria, estar com a Sua presença, Senhor, em cada lar que os Teus servos estão, Senhor. Tanto aqui em Cornélio, quanto ali, Senhor, em todos os lugares do estado de São Paulo, Minas Gerais, quem entrar, quem sempre entra, Senhor, seja do Pará, seja de algum lugar do Mato Grosso, seja de algum outro lugar, Pai, a Tua bênção para todos esses alunos, alunas esforçados, Senhor, a vontade de aprender, que impressiona a gente, que eles sejam recompensados, Pai. A Tua bênção neste momento, para que eles possam sentir-se bem, e se tiver alguém, Senhor, que na labuta da vida, e porque são trabalhadores, são trabalhadoras, também tem, Senhor, aqueles que trabalham em casa, sofrem as pressões, Senhor, sofrem as dores da vida, que eles possam lembrar das tuas promessas, vinde a mim, estáis cansados, aliviados, que eu os alivio. Então, Pai, que neste momento essa promessa possa acontecer no coraçãozinho e no corpo de cada um, Senhor, que também está cansado, surrado do dia de serviço, aqueles que têm, Senhor, compromisso contigo, que se esforçam por estar aqui, Pai, nessa hora. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar, Pai, recompensando com teu espírito, recompensando, Senhor, com teu alívio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, muito bem, muito bom, muito gostoso. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mais uma vez, muito boa noite. Estamos aqui na nossa aula um pouco diferente, como eu tinha avisado, porque na semana que vem, até a semana que vem, nós vamos fazer uma aula de feedback, algo de inglês, né? Ou seja, a volta, né? Do que foi, e o que foi é hoje. Está indo é um pouco de tirar algumas dúvidas de algo que pode ter ficado, né, durante as apresentações dos capítulos, tá? E eu pedi para vocês, né, na medida do possível, se vocês pudessem ter impresso as apostilas, porque a minha esposa, essa loira bonita que apareceu aí nessa fotinha aí, né, ela vai estar nos ajudando a colocar aqui na imagem as apostilas. O Danielzão, que sempre tem feito isso, hoje ele está trabalhando, né, ele está lá no aeroporto de nossa cidade. Se você não sabe, por acaso você estava com medo de perguntar, o Daniel, ele trabalha no aeroporto municipal de Cornélio Procópio, Paraná, né, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Sistema Solar. Então ele está ali, né, defendendo se tiver algum invasão de alguma coisa, né? Ele está lá para pular na frente da bala. Tá? Então, nós vamos daqui, tá certo? Pessoal, a primeira apostila, né, que nós começamos a nossa aula, e você pode acompanhar na Bíblia também, tá? Pode ir no comecinho da sua Bíblia. Nós começamos nossa primeira apostila na introdução. Então, eu vou pedir aí, tá? Vou pedir aí para a gente dar uma na nossa apostila, tá? Isso aí, na primeira apostila, aquela que está escrito introdução. O autor mesmo, não se tem nós não podemos afirmar se foi mesmo, né? Algum dos heróis, né? Que nós vimos, né? Mas, então a gente afirma que não tem um alguém como o autor. Mas ali havia já, a história já havia carregado já os 40 anos do deserto, né? Aquela geração que saiu do Egito, né? Tinha visto, né, os milagres, visto a morte, né, dos primogênitos, o Mar Vermelho, as montanhas tremerem lá do Sinai, aquele negócio todo. Choraram a morte de Moisés, viram o Josué líder, né? Até no começo o Josué estava vivo ali um pouco até então, tá certo? Então, ali estava aquela situação, ainda eles estavam com aquela geração, um pouquinho ali com aquela coisa apegada com Deus, tava bom, até então, até aí, tava bem até a história, né? E esse período, ele né, entre 1375 a 1050, né, antes de Cristo, né? Se alguém tem alguma dúvida, aquele azinho, né? A é antes e o C é Cristo. Então a história humana ela é marcada
né? AC antes de Cristo, DC depois de Cristo, tá certo? Para você ver a importância de Cristo, né? E esse período ele foi marcado por um, um período, né, dias de derrotas, de aflição, de idolatria, e também de alívio, e também de prosperidade, mas depois também de muita dor, de vergonha, de estupidez, né? Um período ali em que não havia a monarquia ainda, né? E cada um fazia o que achava que era bom aos seus próprios olhos, e olhando séculos depois, né? Se essas pessoas que viveram esse tempo pudesse, né, voltar e visse e lesse, né, o que nós lemos hoje, né, é como nós, né? Se daqui séculos nós voltarmos para esse tempo e, ver, e lermos a nossa vida, a gente também ia se envergonhar, né? O tempo foi tão ruim, né, que até guerra civil entre eles, né, houve uma guerra civil entre eles. E os juízes, né, os juízes eram pessoas que Deus levantava entre o próprio povo, e eles eram homens que o Espírito de Deus movia neles, né? E esses homens, e também ali nós vemos que depois eles tiveram um caso com mulher, né? Que a mulher era ali uma profetisa, né? Teve juiz que, no meu ver, eu não vou falar assim, né? O cara amarelou, né? Falou, só fosse você for, né? Diz assim, nós vamos ver isso, nós já vimos, né? Houve um tempo ali em que havia ali muitos inimigos poderosos, então eles foram submissos a esses inimigos poderosos por causa da idolatria, por causa da prostituição espiritual, do abandono de Deus, né? E eles viviam isso, né, conscientemente. Eles já tinham a lei, eles já tinham a lei. Quando nós falamos a lei, são os 5 primeiros livros. Então, eu repito para você, seria bom se você é daqueles que anota, porque cada um tem um método de aprendizagem. Eu prefiro, quando eu tô, quando alguém está pregando, né, e eu estou sendo ovelha, eu anoto, né, eu gosto muito de anotar. Minha Bíblia anota, eu tenho um caderno de anotações, né, e quando alguém entrega para mim uma apostila, né, eu coloco anotações. Então você fica livre, né? Se você tem a sua apostila, o seu caderno, anota. Isso ajuda muito a memorizar, certo? Algumas frases que depois você pode meditar, e nisso você pode tirar aprendizagem, fazer um estudo, né? Muitas vezes, professores de Bíblia, professores de classe dominical, líderes, né? Uma frase, né? Daquela frase sai um título, sai um tema de mensagens e de lições, né? Para as crianças, para adolescentes, tá? E você junta uma coisa com a outra e isso dá muito legal. E então, e Deus levantava essas pessoas com a ideia de que Deus ainda amava essas pessoas, né? Mesmo com toda a ingratidão, com todo o virar das costas do povo, e essa palavra juiz, tem a ideia daquele que guia, daquele que protege, daquele que vai dizer como que as coisas vão funcionar, né? Como que as coisas vão ser feitas, né? A maneira como as coisas vão ser feitas, como, por exemplo, no caso de Gideão, né? Que foi lá e como que ia dividir as pessoas, como que ia ser, né? Então, tinha essa tinha, quando se fala juiz, envolve todas essas responsabilidades, tá certo? E continuando a nossa apostila, pode aumentar um pouquinho, Miss Kelly? Isso, tá certo, é a segunda folha. Pode ser só a metade para ficar um pouquinho maior na tela? Tem como? Pode ser você o recorte, só para. Isso. Fazendo assim todas elas, acho que vai ser melhor, tá bom? Obrigado. Na Boa medida do noite, possível, tu pode. pastor. Oi?
Boa noite. Boa noite, irmão Aurelino. É isso aí. Quando entra, tem que falar um oi aí, tá bom? Quem não falou oi, fala oi para mim aí. Aproveita agora. Boa noite, pastor. Fala o nome para mim, por favor. Aurelindo. Aurelino. Aurelindo, quem mais? Fátima. A Fátima. Anderson. O Anderson. Quem mais? Entrou depois. Não tem mais? Então tá bom. Se alguém entrar aí, avisa que é para falar um oi. Então tá, tamo lá. Então, para quem chegou, estou aqui naquela primeira folha, tá? Que eu passei para vocês, da apostila, tá? Estamos aqui fazendo o começo da recapitulação, falando um pouquinho, falando da pessoa do juiz, para que servia, para que Deus levantava, qual era a situação do povo. Aquela situação onde a gente vê a infidelidade do povo, estava tudo bem, próspero, gordos e ricos e comendo bem, e aí abandonava Deus, não tinha lei, não honrava os servos de Deus, não ligava para os profetas, não liam a Bíblia. Aí vinham as dificuldades, né? Vinham as dificuldades. Deus permitia que o inimigo vinha e dominavam sobre eles. Naquela miséria, naquela dureza, então eles oravam a Deus e clamavam. Aí Deus levantava alguém, esse alguém, no Espírito do Senhor, liderava, né, uma rebeldia, vamos falar essa palavra assim, liderava ali um levante, e então, né, aquele levante levava ali o povo de Deus à vitória e à liberdade. Todo mundo, enquanto aquele juiz estava vivo, o povo seguia Deus, né? O povo, né, louvava a Deus. Aí quando aquele juiz batia as botas, né? Tan, 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 tan. Puf, morreu. Aí então, aí o povo já desviava, descambava tudo, já ia cada um pro seu canto, já ia pro mundão velho, já caía na desgraceira, aí já virava, né, giraia tudo, já escambava tudo. Aí nessa própria apostila você vê esse desenho aí, né? Então isso era repetitivo, esse ciclo virou um ciclo vicioso por muitos anos e séculos. Então era aquela alegria, né? Quando estava tudo bem, e quando estava tudo bem, eles não honravam a Deus, né? Aí vinha a dificuldade, aí depois eles oravam, Deus levantava o juiz, aí vinha a guerra, ficava tudo bom. Aí quando estava tudo bom, aquele juiz estava beleza, todo mundo ali com Deus. Era só o juiz morrer. Pum, ele morria. Aí todo mundo virava as costas. Então era isso, né? Só que nessa mão, né, o povo se desgastava, perdia muito com Deus, né? Aí você vê o caráter do ser humano, você vê aí coisas que hoje nós olhamos, né, e falamos assim, para que servir os deuses que foram criados por homens? Para que servir deuses criados por homens da natureza, né? O deus do sol, o deus da fertilidade, como os balaíns, né, que os cananeus tanto adoravam, né? Então, nós temos aqui os fracassos, as opressões, as decepções que o povo viveu devido à desobediência, né? Nós temos uma pequena demonstração aqui, isso, tá aí, isso, né? O pecado, idolatria, imoralidade, cada juiz aí, né? O ano, né? Da opressão, o nome dos juízes, tá? Otiniel, Eude e Sangar ao mesmo tempo, né? Aí quando eu falei, né, o Débora e Baraque, né, tá aí, né? E o cara falou, né, ele falou assim, só ia se a profetisa ia junto com ele. Continuando o outro lado, isso, né? Tem aí Gideão, Tola, Jair, aí teve uma guerra civil também, Jefté, os seus sucessores, Ibissã, Elon, Abilon, né? Tá? E o Sansão, que também é muito conhecido, né? Filmes e tal, né? O que a gente pode aprender, né? É, a necessidade que um povo tem de ser liderado por um líder espiritual. Como o povo em si necessita de ser liderado por alguém de Deus. Por alguém de Deus. Quando esse alguém
é liderado, né, e não teme a Deus, a nação fica escangalhada, né? A corrupção é diária, fica uma coisa normal, fica aceita, fica a corrupção fica uma coisa assim normal, uma coisa que já não choca, não fica não é uma notícia especial do dia corrupção quando o líder não teme a Deus, né? Ah, o bem-estar, a moradia, a alimentação, a renda, a liberdade e paz, se a gente não usar isso para Deus, né, vai ser perdido. Todas as pessoas precisam ser corrigidas por Deus, né? Precisa porque a correção, né, ela leva uma ação melhor do que foi feito antes. A correção mostra que Deus nos ama. E a correção faz a gente depois ter caráter de Deus, faz a gente é, ter uma consciência melhor, aprendizagem e depois ser usado por Deus para, né, melhorar a vida de outras pessoas também, né? A gente vê Deus usando a misericórdia, né? A misericórdia, como no capítulo 10, que eu gostei muito, né? Quando eles chegaram a Deus e Deus nos ajuda. Eu falei, não, vai atrás dos deuses que vocês estão servindo, né? Pede para eles livrá-los. Mas eles falam, não, Senhor, é o Senhor que tem o poder, é o Senhor que é o nosso Deus, é o Senhor que nós usamos o nosso nome, né? Aí Deus não, né, não pôde mais conter a sua compaixão. Então você vê que nosso Deus é um Deus de compaixão, é o Deus da misericórdia, é o Deus mesmo que se compadece, vê a nossa necessidade, né? Então a gente aprende isso no livro de Juízes, tá certo? Vemos aí as ordens de vinda, o abandonar de Deus traz terríveis consequências, terríveis, né? Ah, e que a teocracia, o melhor governo mesmo é a teocracia, né? E Deus dirige e governa seu povo por comunicar diretamente com homens, ou os homens escolhidos por eles. No caso ali foi Moisés, Josué, os juízes, tá certo? Então tá. Então esse aqui foi a nossa primeira apostila. Então a gente já viu aí como que era, como foi uma introdução ao que nós vimos, né, do livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro do qual a gente comentou muito, né, durante a nossa aula, que ele está mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né? É um livro que aconteceu lá em 1035 antes de Cristo, né, mais ou menos, só que ele está mais atual do que 2022, né? Para você ter uma ideia, né? Vamos lá, então, na nossa próxima apostila, o capítulo 1. Vamos lá, a apostila que contém o capítulo 1. Vamos colocar aí. Você pode abrir também e acompanhar a sua Bíblia. No capítulo 1, depois da morte de Josué, também houve a morte dos que estavam com Josué. E daqueles que estavam com Josué, ainda houve, né, a, a turma do Caleb, que recebeu a herança. Olha para você ver como foi interessante a disposição e a convicção lá atrás, mais de 40 anos atrás, dos espias, né? Aqueles 10, não vamos não. Josué e Caleb, vamos sim, né? E passou-se todo esse tempo, aquela geração toda morreu, ficou vivo. Josué e Caleb, né? E aí, depois Josué morreu, o Caleb a descendência de Caleb, a descendência de José, desculpa, a descendência de Josué estava na terra, né? E a descendência de Caleb também. Então você vê aí, né? Ah, porque mesmo que eles entraram na terra, tiveram sim outras guerrilhas aí para fazer. Pequenas guerras, mas teve. Tiveram que conquistar ali, né? As terras ali, tá? Os queneus estavam ali, né? Aqui está aparecendo alguma coisa no meu celular. Os queneus,
eles eram meio que aparentados com este povo. Lembra lá do sogro de Moisés? Então eles foram avisados, ó, sai daí que a gente vai, né, entrar e vai tomar conta desse pedaço aí, não vamos entrar aí. Então no verso 16, né, os filhos dos, os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das Palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, foram e habitaram com este povo. Então, eles tiveram aqui uma compaixão, vamos dizer assim, sai daí, porque nós vamos entrar e vamos entrar com tudo, vamos entrar com muita coisa aí. Só que nesse mesmo capítulo 1, até que parece que foi tudo muito bem, porém, só que não. Sabe aquilo que eu falo? Só que não? No verso 27, teve lugares e povos que eles não expulsaram, não conquistaram, e eles deixaram, né? E eles deixaram. E aí que foi o grande erro deles. Porque esses povos que eles não, né, não exterminaram, esses povos que eles não obedeceram a Deus, fizeram depois, começaram com alianças, amizadinhas daqui, comércio dali, e depois aquilo virou um problemão para a turma, né, para o povo de Deus, que foi algo que depois deu uma dor de cabeça, mas olha, imensa, né? Então tá lá. No capítulo 2, né? No capítulo 2 tem um acontecimento que justamente Deus aparece para repreender o que foi feito no final do capítulo 1, a desobediência, né? Que é, vós não fareis aliança com esses moradores, derribarei seus altares, não obedeceste a minha voz. Que é isso que vocês fizeram? Né? Não expulsaram diante de né? Vocês não expulsaram. Verso 4. Aconteceu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel levantou e chorou, e aquele lugar se chamou Boquim. Né? Aquele lugar ficou lembrado que ali houve uma repreensão severa de Deus, porque eles não obedeceram. Né? Eles não obedeceram. Aí isso ficou muito claro e que depois trouxeram as consequências muito ruins. Aí depois houve a morte mesmo, né? A apresentação da morte de Josué, tá certo? E com a morte de Josué, houve a morte também daquela geração, marcou a morte daquela geração. Aí o que aconteceu? Aquela geração que ficou, né, não foi uma geração fiel ao Senhor. Aqueles novos que se levantaram, né? Ó, que diz o verso 10, olha que triste. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia, nem tampouco as obras que fizeram Israel. Eles não tiveram contato com a palavra. Os pais que morreram não se importaram de passar a palavra para Deus. Né? Como eles, é fácil de entender. Olha, como eles desobedeceram, eles foram repreendidos, né? Muitos deles ficaram bicudos. Assim, ele não vai na igreja, ele não vai isso. Para de ler, para de orar, não honra os líderes e vive na rebeldia. O que acontece? Não ensina nada para os filhos, para a nova geração. Aí a geração que não conhecia o Senhor, né? O que eles fizeram? Fizeram o que era mal perante o Senhor. Número 11, verso 11. Serviram os balaíns, o que eles viram, né? Serviram os balaíns, deixaram o Senhor, no verso 12, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor, daquele povo que os pais não mataram, dentre os deuses que havia ao redor. E os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarotes, os deuses dos céus, os deuses da fertilidade, e por aí vai. Então, quando uma geração, ó, um povo sem um líder espiritual, está aqui, ó, né? Eles se perderam mesmo. Eles se perderam de uma maneira assim que eles se perderam na curva, né? Com o carro, igual a gente assiste a Fórmula 1, né? O cara se perdeu na curva, atravessa a curva, vai bater lá do outro lado. Né?
Então, a ira de Deus como fala, o pecado, né? E depois vem a consequência, vem a ira de Deus. O que aconteceu? Deus permitiu, né, que outros, né, os inimigos viessem por cima deles. Então, esse aqui, você lendo aqui, você já vai entender muita coisa, né? O porquê que Deus, ó, pelo que a ira de Deus recebeu contra Israel e os deu na mão dos seus espoliadores, né? Que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos. Esse é o 14. Então, você lendo aqui, você já vai pegar o livro todo. Porque daqui que vai desdobrar a lição, o livro todo, né? E não puderam resistir a eles, porque onde quer que saiu, a mão de Deus era contra eles, né? Como o Senhor lhes dissera e juravam, né? Estava em aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos seus que os pilharam, não obedeceram seus juízes, né? Antes se prostituíram após os deuses e adoraram depressa, desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Então suscitava o juiz, aí vem no verso 19, aí vem uma geração sempre pior que a outra, uma geração sempre pior que a outra. Então, quando nós, veja a importância, sabe, eu estou estudando também, eu tenho um seminário na minha igreja, eu falo minha igreja porque é onde eu sou o pastor, é domingo de manhã. Então, domingo de manhã, eu não tenho culto de domingo de manhã, nós temos a escola dominical para os pequenos, das 9 até perto das 10. E às 10 eu tenho seminário presencial e também transmitido assim, né? Aberto mesmo. E nós estamos estudando o livro de Êxodo. Aí e nós estamos falando sobre a importância das leis, a importância de ter as leis, porque tendo lei, já temos os curvas de rio, já temos os desobedientes, imagine se não tivesse. Então, essa geração aqui, né, mostra a necessidade de ter líderes espirituais e terem pessoas para ensinar, né? Eu tenho, nos últimos tempos, eu tenho pedido a Deus, né, para Deus levantar pessoas nas nossas igrejas, em todos, né, pessoas que Deus toca o coração e levanta para ser os novos pastores, os novos evangelistas, os novos missionários, os novos professores da Bíblia, os novos pregadores, as novas pessoas que vão estar ensinando, anunciando e evangelizando, os novos professores da escola dominical. E essas pessoas têm que ser bem alicerçadas, essas pessoas têm que ser bem conhecedoras, essas pessoas têm que ser bem impactadas com a palavra de Deus, para que não aconteça uma geração de crentes, estou falando de geração de crentes, pior do que está hoje. Porque tem geração de crentes, né? Tem geração de crentes que não está nem aí para o seminário, não está nem aí, não está nem aí para o culto. A pessoa, eu fico pensando assim, num mês que tem 4 domingos, a pessoa não vem no primeiro. Aí a pessoa, né, só frequenta o culto de domingo. Ela não vem no primeiro, ela vem no segundo. Ela não vem no terceiro, ela não vem no quarto. Do que ela poderia servir a Deus de 100%, ela serviu só 25%. E não está nem aí. Não está nem aí. E ela já é pessoa antiga da igreja, há anos. Né? Então, se depender a geração dela, depois dela, acho que vai passar na frente da igreja somente de domingo, vai falar amém e vai embora ver os Cavaleiros do Fantástico. Né? Então, tá entendendo? Então, se não houver pessoas, não vai que ensinem o temor, pessoas que apaixonadas mesmo pelas coisas de Deus e dedicadas, né? E o coração mesmo no que nós temos aqui diante dos nossos olhos, que é a Bíblia, né? Vai ser uma geração pior do que a outra, né? E espero que nossas igrejas sejam resgatadas disso e que vocês e que nós sejamos, né, pessoas que Deus toque o coração para que a gente seja úteis para o Evangelho de Deus e seja para que a nossa geração e a geração que venha, né, a gente possa impactá-las, né, com a palavra de Deus assim, simples assim, do jeito que nós estamos fazendo assim.
seminário, Bíblia aberta, leitura, né? Uma apostila simples assim, e o Espírito de Deus agindo entre nós, tá certo? Então, eles, uma geração pior que a outra, a necessidade é importante, né? E aí eles não, né, eles não obedeceram. Aí quando estavam naquela situação, naquela apostasia, naquela idolatria, naquela geração que não conhecia Deus, naquele abandonar, né, vinha a vergonha, a derrota, a humilhação, vinha a miséria, o retrocesso econômico, uma situação terrível, né? E eles ali envolvidos com a prostituição espiritual, servindo os deuses dos cananeus, dos amorreus, dos heveus, dos heteus, dos edomeus, dos moabitas, dos edomitas e toda aquela mistureba toda que havia, toda aquela região, né? E eles não tinham paz, eles, né? Eles estavam ali servindo aqueles povos pagãos, aquela coisa terrível, aquela coisa que não presta. Aí então, né? O que eles estavam vivendo? Olha, em Deuteronômio 7, então vamos para trás. Ó. Em Deuteronômio 7, Deuteronômio capítulo 7, verso 3 e 4, está falando da terra, tá? E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, a terra que eles já estavam, no caso, lá no tempo dos juízes, né? Para as ferir totalmente a destruirás, falando do povo lá, o povo incrédulo, o povo pagão, o povo idólatra. Não farás com elas aliança, quer dizer, amizade e tal. Nem terás piedade delas, lá do povo todo, aquelas pessoas. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas aos teus filhos, nem tomarás das suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, foi o caso de Salomão. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, depressa vos destruiríeis. Beleza? Agora, voltando ao capítulo 3, né? Verso 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, aveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si, por mulheres, e deram suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Foi isso que aconteceu. A ordem lá de Deuteronômio foi desobedecida aqui na Terra Santa. É. Aí Deus vendo aquilo, mandou aí o primeiro aqui, o primeiro, tá vendo, o primeiro opressor da Mesopotâmia aí, o Cusã Risataim. Aí foi o primeiro, o Otiniel aí, que foi lá e serviu, né? Ele, um homem gordo, Eglon, né? Aí ele salvou o povo, guerreou. Aí veio outro, o Eude também, foi rapidinho. São histórias curtas, rápidas aqui, tá? Desses três camaradas aqui, tá bom? E o Eude, interessante, o que ele fez, a paz durou 80 anos. Olha, veja bem, eles se uniram e clamaram, e a coisa foi tão bacana que eles viveram coisas tão boas durante 80 anos, né? E em vez de permanecer adorando a Deus, né, logo em seguida, eles se deixavam de novo, cair na besteira, né, de, de abandonar o Senhor. No capítulo 4, né, aí aparece alguns personagens, e é muito conhecido. Císera, o comandante do exército cananeu, né? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. 80 anos de paz, 80 anos de prosperidade, tal, aquele negócio bom pra caramba, aquele negócio todo, né? Fizeram, isso no capítulo 3. No capítulo 4, fizeram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, né? E entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, e Cícero, o comandante do seu exército, né? Era o grande herói e tal, né? Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, né? E aí então aparece aí Débora e Baraque, né? A profetisa Débora, né? Ela atendia as pessoas debaixo de uma árvore, né? Mandou ela chamar Baraque e falou: olha, você vai, né? Toma lá os homens e você vai.
Aí no verso 8, então disse ele, o Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Tem disso. Ele disse também. Ele falou, então tudo bem. Aí ela fala assim, tudo bom, Deus é com você, Deus te escolheu, você está cheio do Espírito, você vai ter vitória, os homens vão ser com você vai ser honrado, mas realmente quem vai levar a fama dessa história toda não é você, vai ser uma mulher. Foi. Aí naquela guerra, naquele negócio todo, Israel vencendo, praticamente venceu, o comandante rapou na canela e foi se esconder na tenda de uma mulher chamada Jael. E ela o recebeu, entra aqui, tá, vai tudo bem, já tá. Se alguém perguntar por mim, fala que eu não estou aqui não. Ele cansado da guerra, cansado de correr, ela pegou uma estaca de barraca, né, de tenda, que é comprida, grande, pegou um martelão forte, mirou na testa dele, né, na fronte, né, foi tão forte que atravessou e chegou até na terra do outro lado, né, e aí ele morreu. E o detalhe que a Débora fez um cântico, e é bacana você ver o cântico, você vê como que Deus agiu na guerra, né, e teve tanto poder divino aqui, a importância do líder, ela louvou a Deus, falou até, né, da, da teve até inundação, até Deus moveu até um rio que levou os camaradas tudo embora, os inimigos junto, levou tudo. Foi embora, né? E fala aqui também, tem um detalhezinho aqui, meus queridos, que a mãe, né? A mãe do Cícera, no verso 28, né? A mãe disse, ela está cantando, quero lembrar que isso aqui é um cântico, tá? De Débora, né? A mãe de Cícera estava tão acostumada que ele era vitorioso, que ele sempre voltava com o espólio de guerra e presentes e tal, aquele negócio todo. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demora os passos dos seus cavalos? Né? Aí ela fala: talvez está com as mulheres e tal, aquele negócio todo, né? Não sabia que ele estava morto, né? Tudo bem, então venceu, foi tudo bem, né? Ótimo, então tá bem. Então você vê aí, né? Deus dando todas as promessas, muitas vezes, aí você fala assim, por que ter essa história do Baraque aqui? Porque muitas vezes, meus queridos, nós somos Baraque. Nós temos a promessa, nós temos o Espírito, nós temos Deus, nós temos a missão, nós temos a vitória garantida, e muitas das vezes a gente, muitas vezes é mais, e a gente fica com menos. É isso que é verdade, né? No capítulo, né? No capítulo 6, isso, vamos lá, isso, na nossa próxima apostila, isso, nossa próxima apostila, capítulo 6. Isso. Aí, nessa próxima apostila, capítulo 6. Ah, bom. Capítulo 6. Os medianitas de novo. Por que será de novo, né? Por quê? Porque fizeram os filhos de Israel que era mal. O cara fez tudo aquilo, Deus abençoou tudo, e o povo pegou tudo aquilo, né? Foi? Ah, tá bom. Tá, recebi um recadinho aqui. Tá, tudo bem, né? Tá. É, por que no capítulo 6 aparece novamente aí o porquê de novo, no verso 1, né? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor. De novo, né? Aí o Deus o que fez? Mandou os inimigos para lembrá-los, né? Como é que Deus queria que eles vivessem, né? Então ficou lá, né? Esses inimigos é, oprimindo, né? Roubando deles, né? Perturbando, tirando deles a paz, ao ponto de que Gideão tinha que malhar o trigo no lagar, quer dizer, tinha que trabalhar escondido, né? Fazer um serviço mais que redobrado, né? Para que o inimigo não visse que tinha colheita, porque se visse as colheitas, eles iam lá e roubavam. Então, vê que ele era um homem preocupado com a família, com o trabalho, né?
Então ali Deus, né, ele prevalecendo o domínio dos inimigos, né, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele e se acampavam, destruindo os produtos da terra, da vizinhança, tudo, né? Os gados, roubavam tudo, né? Os gados, né? E as tendas, e vinham como gafanhotos de tanta multidão que não se podia contar. Quer dizer, era festa, né, dos inimigos, né? Porque a terra produzia muita coisa, né? Lembra que a terra era abençoada, né? E os seus camelos entravam na terra para destruir. Israel ficou muito debilitado com a presença desses inimigos e clamavam ao Senhor, clamavam por causa dos medianitas. O Senhor lhes enviou um profeta, que assim diz o Senhor de Israel: que é que vos fez subir da terra da servidão? Eu vos livrei dos egípcios, né, quando vos oprimiam, né, e dei essa terra. Eu sou o vosso Deus, não temais, né, os deuses amorreus em cuja terra habitais, né, mas não deste ouvir a minha voz. Então, Deus levantou um profeta anônimo, nós não temos o nome desse profeta. Deus foi lá e, através desse profeta, os fez relembrar de toda a história. Então, Deus não deixava o povo sem amparo. Deus não deixava o povo sem a palavra. Por mais que eles sofressem, por mais que eles... Olha, vocês estão sofrendo aí, estão passando isso. Porque Deus está cumprindo a palavra dele. Isso aqui, né, é porque vocês o abandonaram. Ele falou que isso ia acontecer. Porque ele também falou que se vocês obedecessem, né, a terra que não é leite e mel. Né? Então veio um anjo do Senhor e assentou-se no carvalho de Ofra, né? E onde estava o Gideão, né? Ele falou assim, homem valente, quer dizer, conhecia o Gideão. Vou ler para vocês, ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Então, meus queridos, vamos lá, vamos devagarinho. Esse camarada era alguém que estava trabalhando um lugar escondido, trabalhando redobrado, sem ninguém ver, com todo o perigo de perder tudo que estava fazendo. E fazendo aquilo, né, num clima, num ambiente e num tempo totalmente desfavorável, sem remuneração, sem reconhecimento. Mas lê comigo de novo, né? O anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então, meus queridos, isso aqui chama atenção para nós. Permanecer naquilo que é do Senhor. Ele estava fazendo para a família, ele estava fazendo um trabalho secular, mas nós podemos tirar isso aqui para nossas vidas espirituais. Deus nos conhece. Deus sabe o que a gente passa. Deus sabe de tudo o que a gente tem vivido. Uhum. Então, sabe o nosso nome de bilhões de pessoas que estão no planeta Terra. Ele se importa com cada um de nós e sabe da nossa capacidade, da nossa fidelidade. E da mesma moeda do outro lado, ele sabe do nosso desprezo e da nossa infidelidade a ele. Tá certo? Mas nesse caso aqui, viu como ele estava sendo forte para fazer aquele trabalho. Aí ele fala, mas como que aparece aqui, o Senhor é conosco, mas desse jeito, olha o que nós estamos fazendo, cadê aquele Deus que fez tudo aquilo, das histórias que nós contamos, né, das histórias que nós ouvimos, né? Mas agora, Deus vai te usar para te tirar da mão dos midianitas. 14, né? Então se virou o Senhor para ele, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele falou assim, eu que estou contratando você, eu que estou te ungindo, eu que estou né, te escolhendo, eu que estou aqui te colocando para isso, né? Mas é humano, nós somos humanos, cada um não, eu sou das mais pobres, não dá, minha família, eu sou de Manassés, cara, não vai dar, nós somos pequenos, né? Não vai dar não, isso aí é difícil, né? É uma coisa assim muito, muito pequeno, né? Não vai dar. Então a gente, muitas vezes a gente pensa assim,
Eu não sei, não consigo nem ler direito. Eu vou dizer uma coisa para você, rapaz. É, acho que eu contei para vocês, né? Vocês se lembram da história do menino que não sabia mal falar? E nós, na nossa igreja, nós colocamos ele no coral? Alguém pode me lembrar disso que eu já contei essa história para vocês? Por favor? Não, Alguém me lembra? Não, 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 pastor. Ainda não. não. Então, tinha um menino, o nome dele é Jefferson. Ele falava assim, ó, pastor, pastor, você, vai ter culto. Ele tinha uma certa dificuldade, né? Mas ele fiel, eu, quase das vezes eu perdia para ele, para chegar na igreja, ele já estava lá no portão antes de mim, várias vezes. E ele, muito fielzinho, humilde de tudo. Aí a gente teve um coralzinho pequeno, de 5, 6 adolescentes. Aí acho que minha esposa falou assim: bem, coloca o Jeff no coral. Eu falei: bem do céu, não sabe nem falar. Vai colocar ele no coral. Vai. Tá bom, passou um tempo, né, coral. Continuou na igreja, continuou na igreja. Ficou uma beleza. Participava de tudo, lavava a igreja, lavava a igreja, entregava folha na igreja, ajudava ali com as crianças, os versículos da escola dominical. Às vezes ele ensinava um pouquinho para a escola dominical, às vezes ele ensinava mesmo a lição da escola dominical, engrossava um pouquinho a voz, melhorou tudo, passou-se alguns anos na igreja, ficou bons anos na igreja. Aí quando ele já estava rapazinho, ali a família mudou, foi embora para São Paulo. Aí nós perdemos o contato. Isso foi muito antes de internet. Tudo bem, beleza. Aí veio a internet e ele fez questão de entrar em contato com a gente, um daqui, um de lá. Aí ele agradeceu que ele está no caminho, tá indo na igreja. Ele falou assim, pastor, aonde que eu mudei não tem igreja batista. E aqui em São Paulo é muito perigoso andar, ele falava. Não dá, minha mãe não deixa eu andar por aqui, só tem igreja Assembleia de Deus. Eu falei, tudo bem, filho, não vou falar mal, não, vai, não tem problema. E parece-me que os pais dele, ou a mãe dele é desviada de uma igreja pentecostal da época, quando morava aqui. Filho, fique em paz, fique tranquilo, não vou, né? Aí foi a igreja. Bom, aí ele me mandou uma vez uns recadinhos, e agradeceu que ele ouviu o evangelho aqui, né, que ele já era batizado aqui, estava tudo bem, estava servindo Deus lá, casou, teve filho, fez um curso lá de evangelismo, aí depois ele falou que já estava pregando na igreja. Então, você vê aí que ele era o que menos se esperava da, da, de, entenderam? Querer dar desculpa, nesse, sabe? Então, quando Deus abençoa, quando Deus toca o coração, quando Deus, sabe, dá o dom, quando Deus abre as portas para a vontade dele, do reino dele, ele capacita aquele que mal fala. Hoje o menino está lá em São Paulo pregando. De vez em quando ele manda uma fotinha lá do culto dele, lá da igreja, né? A coisa mais linda, né? E infelizmente os que estavam aqui com a gente, que tinha toda a capacidade, depois se desviaram. Então tá aí, tá? Aí então ele fez um sacrifício aqui e Deus subiu, o anjo subiu na chama do sacrifício, né? E não temos, você não vai morrer e tal. Ali, Gideão, ele começa a agir, destrói um altar do, do, de Baal,
ali, e ele junta um grande número de pessoas para fazer a guerra acontecer. Aí tem muita gente, e vai diminuindo gente, Deus manda diminuir para que para vocês depois não cantar a vitória, que foi o braço de vocês, a força de vocês, a espada de vocês. Aí no final fica só 300, né? E com tochas e com lanterna nas mãos, né? Eles o Gideão organiza como que vai ser a coisa toda, tá certo? E aí então eles se organizam dessa maneira. Essas eram as armas que eles tinham na mão, essas armas poderosas, vamos assim dizer, né? Na verdade era Deus, porque aquelas tochas acesas e quando mandasse tocar as trombetas tudo ao mesmo tempo, né? No verso 20, ó, capítulo 7 e verso 20. Sem dizer, estava funcionando uma parte aqui. Esse camarada era meio desconfiado mesmo. Ele pediu para Deus, ele pediu desculpas, inventou desculpas, ele pediu para Deus aceitar o sacrifício, aí depois ele fez o teste da lã, né? A lã seca, o orvalho molhado num dia, depois o orvalho molhado e a lã seca, o cara era meio desconfiado. Capítulo 7, verso 20, aí lá das tochas, as armas especiais, 7 e 20, assim tocaram as três companhias, as três turmas de 100, as trombetas e despedaçaram os cântaros. Eles seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Quer dizer, o pânico tomou conta. Ao soar das trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá, até Bet-Sitá, até o limite de Abel Meolá, acima de Tabete. Então, todos os homens que cobriam o território como gafanhotos, que eu não li aqui, mas é assim que a Bíblia apresenta, tinha demais que dominavam ali aquela região toda ali, né, de Israel ali, assim que eles foram mortos. Não foram os mortos pela espada dos israelitas, e sim pelas espadas deles mesmos. Aquele som foi estrondoso, criou-se um pânico muito grande no exército desses inimigos, que eles se mataram e se fugiram, né, com o português errado, tá bom? E no capítulo 8 eles continuam matando mais gente ainda, tá certo? No capítulo 8 eles continuam matando ainda mais gente, e até que se parasse aqui o capítulo, se a história de Gideão terminasse aqui, estava bom, sabe? Seria muito bacana a história dele. Mas a Bíblia, ela não esconde as pisadas de bola dos seus heróis, né? O que ele fez, né? No verso 22, capítulo 8, verso 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho. Não tem isso. Até então, daqui para trás. Não tem. Isso não foi oferecido a nenhum outro. Né? Porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Olha, o cara era de Deus mesmo, hein? Não, aqui o cara era forte. Oi. Pensa no. Oi. Alguém quer falar? Alguém quer falar? O Josué? Oi? Quem quiser falar, pode falar. Eu estou lendo o capítulo 8 e o verso 23. Então vamos lá. Então, esse cara aqui falou: eu não vou dominar sobre vocês, que seja Deus que domine sobre vocês. Que beleza, né? Mas aí, no verso 24, ele faz um pedido. Eita, me dá aí umas argolas de ouro, algumas coisas assim, né? Aí, bom, um pedido vos farei. Me dá aí umas argolas
aí do que, as coisas aí que tem aí dos inimigos aí. Ah, de bom grado, vamos dar tudo, mas deram bastante coisa para ele, né? Olha, 1.700 ciclos, ó, afora os ornamentos, meia-lua de ouro, vestes de púrpura, mas encheram, deram muita coisa. No verso 27, olha o que esse Gideão me aprontou, velho. Desse peso fez Gideão a estola sacerdotal. Fez algo como se representando uma coisa divina. E pôs sua cidade como se fosse algo especial. E todo o Israel se prostituiu ali após ela. Ué, não era para Deus dominar? Ele não quis, mas não era para Deus? Aí ele pegou e fez um objeto. E aquilo se tornou em laço a Gideão e sua casa. Aquilo foi, destruiu a casa. Aquilo que ele fez desviou o povo de Deus e a família dele foi um desastre. A família dele depois foi um desastre. E olha, foi algo que vou falar para você. Já vou até adiantar. Um dos filhos dele, ele tinha uma concubina, ele era casado, tinha filho, teve uma concubina, ficou grávida. O filho que nasceu matou os 70 meio-irmãos dele. Olha que. Ó, vou ler de novo. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa, e a sua família, a sua descendência. Olha que a idolatria faz. Por isso que esse livro fala, muitos desviados de Deus e suas descendências, pessoas que eram de Deus e viraram as costas, e a descendência deles, puxa, não vou nem falar, dá até medo de falar. Né? E assim foram abatidos, se levantaram mais aquela turma que Gideão acabou, né? E o nome dele ficou também Jerubaal, né? Também, esse nome também era dele, né? E Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina que estava em 5, ele deu também um filho, depois o nome de Abimeleque. Vai vendo que esse Abimeleque aprontou, já falei, né? Então tá bom. E foi sepultado, Tamor de Gideão, tomaram prostituir-se os filhos de Israel após Balaíns. E puseram esse Baal-berite por Deus. Então ele morreu, falou assim, já que ele colocou isso aí, vamos seguir qualquer outro Deus aí, tá bom para nós. Né? Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor. Olha que coisa, né? E o Senhor seu Deus, que os livrará do poder de todos os seus inimigos, nem usar de benevolência com a casa de Jeroboão. Também, né? Gideão, segundo todo o bem que fizeram Israel. Fala, já que ele colocou isso aí, já que ele era um mulherengo, já que ele, né, colocou esse objeto aí, essa coisa toda aí pra gente, o povo todo ajoelhar e beijar e clamar a Deus, já que aconteceu esse mundo de idolatria que tem aí no país aí, nessa coisa, aqui, picou o pé aí na descendência dele. Ele tinha 70 irmãos, 70 filhos, mas um filho, que não é dos 70, era filho de uma concubina. O que ele fez? Ele olhou para cá, olhou para lá e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu não estou nem aí com meus irmãos, não. Passou a espada. Olha, volta de novo no verso 27 do capítulo 8. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Esse Abimeleque matou 70, né? Matou 70 e ele antes ele tinha juntou uma turma todo, né? E, ele se declarou rei, né? Ele se declarou rei, né? Se declarou rei daquela região ali, né? E tá bem aí, olha só, foi capítulo 9, verso 5. Foi a casa de seu pai, a Ufra, a cidade lá, né? Da Estola, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, os filhos de Gibeão, 70 homens sobre uma pedra. Que cor que não ficou essa pedra de sangue, né? Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, o menorzinho de tudo, ficou porque se esconderam. Né? Mas ele matou os seus. Né? Que coisa temente do céu. É muita, né? Que coisa né? Que cabeça, gente. Que ganância, que tipo de, né? Olha.
não deu para, né? É muito. Aí houve uma conspiração contra ele que falhou, ele venceu depois, ele venceu de novo, mas ele passou o seu tempo, né? Passou o seu tempo e depois ele também morreu, né? Ele também morreu. E aí entra os outros juízes, no capítulo 10. Só que aí no capítulo 10 tem aquele detalhe lá, eles abandonaram Deus, entre aqueles juízes que eles fez rapidinho lá, Tola, Jair, Tola, Tola, Jair, isso, né? E aí eles abandonam Deus, o povo abandona Deus, né? E fica uma coisa muito, muito ruim, né? E aí clamaram, né, a Deus no verso 10:10, né, capítulo 10:10, e tá muito difícil a situação. E aí, né, os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado, no verso 15. No verso 13, contudo, vós me deixaste a mim, Deus falando, e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Deus ficou tão chateado, ficou tão, né, traído tantas, tantas e tantas vezes que Deus chegou, ó, acabou, não tem mais não. Vocês, vai lá, pelo que não vou fazer mais nada não. E declamai no verso 14, aos deuses que vocês escolheram, que eles vos livrem desse tempo difícil de vocês. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então veja bem a atitude deles. Eles foram a Deus, e Deus falou, não, acabou. Eles foram a Deus e decidiram entre eles de fazer uma purificação espiritual, por conta deles mesmos. Tiraram todos os ídolos, se purificaram e começaram então a celebrar a Deus. Os cultos, as cerimônias, as orações, e aquilo chamou a atenção de Deus, e no mesmo versículo 16, então já não pôde ele, no caso Deus, reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Então você vê que valeu a pena eles tomarem essa decisão, né? Fazer essa purificação, essa busca, eles, regeneração, né? Como foi bom, né? Eles terem feito isso, é porque Deus ouviu. Aí Deus manda o Jefté, né? E o Jefté, ele se apresenta um pouco como que um embaixador. No capítulo 11, ele tenta resolver primeiras coisas na bicaria. Vamos conversar, vocês veem que nós éramos o nosso povo aí. Ele conta a história lá do tempo antes do Egito, a travessia do Egito. Ele dá um seminário aí, né? O capítulo 11 todo aí. E aí? Vocês vão deixar aí nossa terra? Já era nossa mesmo? Vocês estão invadindo aqui, aí lá e tal, né? Aí os caras falaram assim, não, não. Ele falou assim, no verso 17, então Israel enviou mensageiros ao rei de Edomita, dizendo, rogo de que me deixes passar pela tua terra. Aqui é Jefté jogando a ideia, lembrando do passado. Porém o rei Edomita não deu ouvido, né? Mandou Israel pedir ao rei Moabita, o qual lhe quis atender. Israel ficou em Cádiz, andou pelo deserto, rodeou até os Edomitas, né? Então o Jefté contou como é que foi tudo aquele negócio todo, né? E aí ele falou, não vai querer nada? Não vai? Não, então vai pro fight mesmo, né? Aí eles foram pra luta, tudo bem, Jefité comandou, Deus deu a vitória. Aí ele fez um voto, uma coisa realmente que não tinha nada a ver com Deus, totalmente insensato, uma coisa totalmente fora da vontade do Senhor. Deus nunca pediu isso, né? Ele falou, ó, se Deus der a vitória, que já estava garantida, né? A primeira coisa que sair de lá da minha casa, né, vai ser consagrada a Deus. Só que talvez pode ter sido na cabeça dele algum animal, sei lá, né? Sai a filha. Puxa, aí quebra, né? Aí quebra. Aí ficou, nós até conversamos um pouco sobre isso, né? E né, ficou bem claro que realmente houve sim, né? Infelizmente, o sacrifício humano desnecessário, totalmente horrível, né? E aí, em memória dela até é feita uma cerimônia, né? No verso 40, né? E o Jefté, ele faz as guerras dele, né? Ganha, né? Aí tem outros, do capítulo 12, né?
Ibsan, Elon, Abdon, todos eles têm ali o seu tempo de juiz, né? Também enfrentam também ali não se fala muito deles, né? Não se fala muito dele. Agora, o capítulo, isso, verso, capítulo 13. O capítulo 13, ele é um dos mais conhecidos, né? Capítulo 13 é o nosso figurinha carimbada, né? Eu sou do tempo que falava figurinha carimbada, né? É o Sansão, o descabeçado, né? Aquele que era movido pelo olho, né? Que ele via o sentimento, né? Do coração, o que ele queria, o que ele, né? O que ele mais queria viver a emoção, né? Uma pessoa que tinha tudo para ser de Deus e ser feliz, porque foi escolhido por Deus, né? Aquilo tudo que ele queria, algo que era privilégio, um privilégio, ele ser um nazireu, juiz, e no fim ele foi o bobo da corte dos filisteus, né? E o ciclo se repete, né? Depois desses juízes aí que eu citei, fizeram errado, só que foi na mão dos filisteus dessa vez, né? E o anjo do Senhor apareceu a uma mulher, né? E Narizeu, ela já então começou o nazireado, né? Quando ela ficou grávida, apareceu também para o marido, né? Beleza. E aí, desde o nascimento dele, ele já não era para mexer com nada que visse da uva, nada que bebida forte, nada que também não podia cortar o cabelo, corpo morto, tal, por aí, né? Não era para fazer essa coisa toda. E nesse Nazireu, obviamente, não era para ele ir também com mulher não era nem para mulher de outra tribo, muito menos de outro povo, né? Muito menos de outro povo. E ele tem algo diferente, porque os outros líderes que nós narramos aqui, apresentamos aqui, os outros juízes, na questão de guerra, eles tiveram aí os seus exércitos, seus homens, né? No caso de Sansão, ele era o exército, né? Então, é, por ele ter aquela força, ele ter o seu jeito, ele ter, né, os pais dele, sabendo que ele era alguém especial, também não tinha nem domínio sobre ele, né? Quando fala assim, ah, eu quero aquela mulher, mas entre as filhas aqui do nosso povo, não tem nenhuma que tinha. Toma essa, porque dessa me agrada, está no verso 3, capítulo 14, verso 3. Então, em vez do pai dar ordem, é ele que dá ordem no pai, tá? Então você vê como é que foi a criação dele, você já começa por aí, né? E então via que ele já tinha um jeito já para encrenqueiro, né? E parece que é incrível, tem sanção para tudo quanto é lado, rapaz. Tem sanção na escola, tem sanção em casa, tem sanção na rua, tem sanção no serviço, tem sanção na igreja. Olha, tem sanção no time de futebol, tem sanção na família, tem sanção até na lua, se for ver, viu? Então, mas ao mesmo tempo que ele era assim, por outro lado, todo Sansão, ele tem um lado que ele conquista as pessoas. E no caso, ele, pelo que ele fazia, de que ele rebentava todo mundo e matava muitos filisteus, ele tinha a sua torcida, ele tinha os seus fãs, né? É. Então, mas nesse caso aqui de Tiná, onde ele foi lá e queria casar com a moça, né? De caminho ele foi lá e não falou nada para os pais, ele matou um leão, né? Num dia, indo no outro, né? Passando depois, tinha uma colmeia lá, não era para ele tocar em corpo morto, ele pegou o mel, deu para os pais, aí ele vai lá nos filisteus e desafia os filisteus com não é, uma charada, um desafio lá, né? Aí é um enigma, né? E aí eles não sabiam, vai lá, faz uma pressão em cima da moça, fala assim, descobre para nós ou a gente mata você e a sua família. Ela ficou em cima, né? E ali, e ele cedeu, contou para ela, e ela contou para ele, e ele falou assim, se vocês não tivessem a minha novilha, vocês não iam, né? Outro provérbio, né? Não ia ter, né?
do que o enigma era, disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, verso 18, né? Que coisa mais doce do que o mel e mais forte do que o leão, né? Porque do comedor saiu comida e do doce saiu doçura, né? Que é o caso do enigma, né? Então, ali ficou uma coisa muito ruim para ele, né? Muito ruim muito ruim para o Sansão. Aí ele saiu de lá, ó, chateado, arruinado, traído pela, pela esposa. Só que eles tinham o costume de não é como nós tínhamos aqui, casar, já vai embora, né? Já põe nas costas e leva embora à noite. Não, lá não, ficava ainda, tinha núcleo, já uma semana, aquele negócio todo. Aí acho que ele deu uma se arrependida, quando ele chegou lá, a mulher foi dada para o amigo dele. É. E aí ficou mais tristão ainda. Aí, já que é assim, foi lá e botou fogo lá na colheita dos filisteus e aí enraivizou mais muita gente mesmo, né? Olha, e aí isso ele fazia como se ele fosse ali né? Ninguém me pega, ninguém é melhor do que eu faço mesmo, porque eu tô com raiva, eu não devia ter feito isso, porque aí eles mataram a moça, a família da moça, terrível, né? Aí o pessoal vai pegar ele, e no fim ele mata 1.000 pessoas com uma queixada de jumento. Isso está no capítulo 15, né? Verso 15. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e a tomou e a feriu com ela 1.000 homens. Descer, é isso aí, né? Tá bom. E depois, no verso 16, olha, isso parece que tem um negócio de provérbios, salmos, né? Um abismo para outro abismo. Ele foi em Gaza, passou a noite com uma prostituta, e depois ali ele conheceu uma outra que não valia, né? Não valia nada, de nada, né? A famosa também Dalila, né? O que é essa Dalila, né? Ele é Dalila, é uma mulher também que vou falar para você. Não podemos nem chamar de prostituta, né? Porque a outra que ele tinha conhecido antes era essa aqui, essa é bem abaixo ainda, não tem, né? Então lá, no capítulo 16, vamos dar uma passada lá. No capítulo 16. No capítulo 16, ele é um capítulo que ele mostra, na nossa apostila eu escrevi uma frase. Vai na parte 2. Isso, apresentação. Depois do verso 5. Isso, aqui, isso. Isso. Tá escrito aqui, não. Aqui, verso, não, passou. Volta. Isso. Aumenta. Dá para aumentar a letra? Só aumentar. Isso. Agora sobe um pouquinho. Só subir. Para que a gente possa ler melhor. Ótimo. Não dá para aumentar mais não, né? Já está no tudo, né? Mas dá para os alunos lerem comigo, né? Dá para Ó, aumentar, só que daí corta as letras. tá. Então tá bom. Então tá ótimo. Então tá melhor. Tem uma frase que eu escrevi assim, ó. Aqui vemos a astúcia dos inimigos, a força de uma mulher. Eu coloquei força, a influência do dinheiro e a fraqueza de um forte. Né? Então, esse é o Sansão. Coloquei essa frase. Isso representa muito, né, o, o que aconteceu nesse fato, né, onde ele não poderia ter ido nessa cidade, ele não poderia ter tocado nas coisas que não poderia, corpo morto, bebida alcoólica, mulheres de outros povos, não poderia se deixar tocar no cabelo dele, ele não poderia dar atenção para as coisas erradas, caminhos errados, né? O Sansão, dá até para a gente imaginar que quando ele era adolescente, porque quando ele fala assim, ó,
eu quero aquela. Aí o pai fala, mas não tem entre o nosso povo as mulheres, aquela que agrada os meus olhos. Então você vê que ele impõe sobre o pai, né, a vontade dele. Certamente, quando ele passava numa parreira de uva, só ficava só as folhas, né? Então, e as bebedeiras que ele fazia, as noitadas, né, as baladas de tudo. Então você vê aí tudo que ele viveu representa assim, nós, nós somos assim, nós somos os Sansões, os Sansãos, né, espiritualmente, né? E nós muitas vezes sabemos que não podemos fazer, sabemos que não podemos falar, sabemos que não podemos ver, tocar, né? E ela foi, como ela era muito conhecida, talvez uma prostituta de alto nível, por isso ofereceram dinheiro, né? Ele ia lá e ela conseguia, com toda a sua malícia feminina, fazer dormir em seus braços, talvez com muita bebida, né? E os homens ofereceram dinheiro, e até que então, com muita insistência, como ele falou o segredo para outra lá, do enigma, aqui é a mesma coisa, né? Aí insistiu até que falou a verdade. Enquanto ele mentia, né? Tava, entre aspas, enquanto ele mentia, ele estava fazendo estava certo, vamos dizer assim, não que mentindo fazendo certo, tá longe disso. Enquanto ele estava engabolando ela, ainda ele estava se preservando, tá? Mas quando ele falou a verdade, coisa que ele não podia falar, não, né? Foi aí que tudo mudou na vida dele, né? Realmente ele perdeu a força, teve os olhos vazados, furados, foi aquele. Eles não tiveram o prazer de matar, porque o prazer dos inimigos não era matá-lo, era colocá-lo à mostra. Falar, olha, aquele que matava, aquele que nos humilhava, aquele que arrebentava com a gente, olha onde ele está agora. Está numa cadeia que tem uma visão pública e todo mundo pode ver o que ele faz agora. Ele está a moer as sementes, rodando uma pedra de moinho como se fosse um animal, né? E aí está o grande herói dos hebreus, o grande herói dos judeus, aquele que matava milhares. Olha onde ele está ali, né? Cego, né? Então todo mundo zombava, todo mundo simplesmente, né? É, é, tirava sarro, ele humilhado, né? Ridicularizado, né? Nada de que pudesse fazer alguma coisa, né? Mas Deus teve misericórdia dele, como tem de todos nós. O cabelo dele cresceu e houve um dia de festa no templo dos deuses dos filisteus. E pediu para ficar entre as colunas, pediu para o guia dele. E aparece a primeira vez ele falando com Deus, né? Por um dos meus olhos. A Dalila aí, ó. Volta a Dalila aí, olha o sorriso dela, né? Aí parece, né? Tudo bonito, como se ela fosse tal. Aí as tranças do cabelo dele, tá lá, né? Mas volta aqui, vamos lá. Então, né? Pediu ao moço, né? Que é a própria colunas, foi. E no verso 29, verso 28, tem um detalhe. Da vida dele, talvez acho que é a primeira oração que ele faz. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Senhor Deus, peço que te lembre de mim e dá-me forças só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ainda era Sansão mesmo, né? Sansão sendo Sansão, né? Mas Deus, sendo Deus, né, atendeu. E deu força a ele, e aí desabou tudo, acabou com tudo, e morreu mais gente. Ele matou mais gente na morte dele do que em toda a vida dele. Mas ele é lembrado, né, como o herói, é lembrado porque ele foi o juiz, Deus assim quis, daquela maneira, porque temos o que aprender com ele aí, né? A não ser como ele, né? Temos as bênçãos e usar as bênçãos para Deus, né? E no capítulo 17, né, o cara rouba a mãe perdoa, né? E o produto de furto faz um Deus, né? E esse cara faz dos filhos sacerdote, aparece um levita lá perambulante,
por falta de sustento dado onde ele veio. Aí ele tem na casa dele uma casa de deuses, um sacerdote, era tudo que, né, beleza. Mas não tem o que está ruim, que não pode ficar pior, né? E que ele recebe ali uma visita dos danitas, que estavam procurando a região, espiando a terra, já conhecia esse levita, e falou, mas não é um levita lá da nossa terra, o que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Não, é que aqui eu encontrei comida, teto e roupa. Então você fala o seguinte, você vai ser nosso sacerdote. É melhor você ser sacerdote de uma família ou de uma tribo? Ele montou no cavalo e rapou na canela, né? Olha só, não tem que história mais cabeluda, sem pé, sem cabeça, não é nada de idolatria pura aqui, tá? Idolatria da idolatria. E aí depois ainda, no capítulo 18, esses danitas pedem para esse levita de uma figa, né, que se apresenta como sacerdote do Paraguai, para consultar a Deus. Ele é um falso, né? E ainda fala, não, vai dar tudo certo, Deus abençoe aí o vestido de vocês e vai com tudo. Vai, né? Na base da violência, que eles eram violentos mesmo, a tribo de Dan, né? Aí, aí esse tipo de situação é realmente de pessoas sem líder espiritual, sem palavra de Deus, sem correção, sabe? Sem ninguém, sem nenhuma voz que realmente repreenda. É, não tem nada. Veja bem, uma tribo de Israel, de Deus, né? Eles vão lá na casa de Mica, rouba todos os deuses, leva embora um sacerdote que não é sacerdote, vai, simplesmente aí depois vai para uma região, mata tudo que está lá, rouba tudo que tem lá, e pegar todo aquele daquela região norte, olha, no verso 30, capítulo 18 e verso 30. Os filhos de Dan, os danitas, levaram para si aquela imagem de escultura das coisas roubadas, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ou no caso neto de Moisés, como a gente já conversou, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, dos danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura foi de furto, feita por Mica, idolatria, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve lá. Então, eles instituíram a idolatria no norte de Israel. Veja como que começa a coisa errada. E sabe de uma coisa? Muitas igrejas começam assim, de briga, desentendimento, parte para uma coisa antibíblica, terrível. Bom, aqui em Cornélio não sei se aí onde vocês são, mas aqui tem história aqui que nós não vamos nem, né? Mica, ladrão, idólatra, levita, mercenário, idólatra, danita, saqueadores, idólatra. Tudo um balaio de gato só. Né? No capítulo 19 é aquele outro levita, né? Que se casa, né, com a concubina, tem uma concubina, a concubina trai ele, depois de uns dias ela vai para a casa dos pais, em Belém, que é muito longe, aí depois de uns 4 meses o coraçãozinho do levita bate de saudade, aí ele vai dessa viagem, vai buscá-la, o pai, né, o pai da moça fica muito contente, né, porque tudo que a filha fez, né? E fica lá alguns dias e tenta lá e fica com eles, e no meio da tarde eles vão embora, de muita insistência de querer ir, e o sogro de querer que eles fiquem. Aí, estando pois já perto de Jebus, tendo se adiantado o declinar-se do dia, no verso 11, eles vão para Gibeá, né? O nome da cidade, Gibeá. Chegando lá, não tem onde ficar, e um velho eframita fica aqui em casa, né? Posa aqui, depois você continua. Aí os homens da cidade batem na porta lá e falam assim, olha, nós vimos entrar um homem aqui, traz ele aqui para nós que a gente vai, né, fazer um ato com ele aqui, porque é do nosso costume, né? A gente vai, no caso aqui, para que abusemos dele, né, que é o mesmo no verso 22, 19 e 22.
Enquanto eles se alegravam, ou seja, estavam lá curtindo a noite, talvez até bebendo, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, da bagunça, que não presta, de desviados, de idólatras, tudo que é ruim, cercaram a casa, batendo a porta e falaram ao velho senhor da casa, onde estava hospedado o, o levita, a concubina e os seus servos. Traze para fora o homem que entrou na sua casa para que abusemos dele. Aquele verbo abusemos é o mesmo do homossexualismo de Ló, lá em Gênesis. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: Não, irmãos meus, não façam esse grande tal loucura. Já que esse homem está na minha casa, né? Está aqui, me respeita e tal. Vou fazer o seguinte: eu tenho uma filha virgem, a concubina, eu jogo aí para vocês, faz o que vocês quiserem. Né? Então saiu a concubina, ficou a noite, de madrugada toda, de manhã cedo, ela ali, eles abusaram a noite inteira dela, no verso 25. A mulher caiu à porta da casa do homem de manhã cedinho. O levita logo cedo falou: Vambora, vamos aí. E não mexeu. Foi quando ele foi pegá-la para colocá-la no jumento, percebeu que ela estava morta. Né? Então tá bom. Quando chegou em casa, a faca de sacrifícios, o cutelo, não é qualquer faca, e despedaçou em 12 pedaços, repartiu para cada tribo. Veja isso. E todo mundo ficou pensando nisso, das tribos. No capítulo 20, todo Israel se reuniu contra os efraimitas. Chegando lá, os homens, muitos aí, por perto de 400 mil, no verso 2. Nós viemos aqui, vocês nos entregam os homens que fizeram tal coisa com a concubina ali do levita. E os efraimitas: não vamos entregar não. Né? Não vamos entregar não. Não vamos não. No verso 14, né? Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram, vindos à cidade de Gibeá, para sair a peleja contra os filhos de Israel, né? E esses homens eram hábeis de guerra, de espada e de funda. Acertavam a pedra de funda num fio de cabelo, para você ver como é que eles eram bons, né? De funda, de mandar a pedra, né? 400 mil de Israel, né? Contra alguns poucos mil aí de Efraim. 2 tentativas, 2 derrotas de Israel. Depois consultaram o Senhor, né? Morreram alguns. Na terceira, houve uma grande vitória esmagadora de Israel, ao ponto que não sobrou homem. Né? Sobrou um pequeno grupo de homens que fugiram para uma penha, tipo como se fosse uma caverna. Né? E lá eles ficaram alguns meses, né? Com promessa de que não iriam ser mortos, porque não sobrou homem. O estrago foi tamanho em que tiveram que deixá-los, né, sair, né, os anciãos fizeram a promessa que não iam matá-los, ninguém ia fazer nada, porque senão ia ser exterminada uma tribo de Israel, né, e isso ia ser uma coisa extremamente, né, fora da vontade de Deus, né, o que eles iriam ali estar fazendo, né. Então, até foi permitido que eles pegassem mulheres de outras, de uma tribo, de uma região, para que pudessem fazer casamentos e a descendência continuar. Né? E um versículo que mostra, que fica firme nessa, que mostra muito como que o povo vivia nesse tempo aqui, né? No verso 25, e algumas vezes repetido: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, esse aqui foi o nossa leitura, nossa apresentação, nossos estudos de Juízes, aquilo que mostra algo que a gente fala, mas eles não podiam evitar isso? Eles não sabiam que o que eles viviam ia dar ruim? Né? Sim, sabiam. E fizeram por quê? Porque são como nós, pecadores. Por isso. Né? E Deus, olha como Deus age. Olha, Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então você fala assim, mas você acha que Deus ele faz a mesma coisa que fez lá? Olha, eu vou dizer uma coisa para você.
Eu estou com 49 para 50 e tenho certeza que quem tem 55, 60 dos nossos aqui, aí dos nossos alunos, já viu muito mais coisa do que eu. Mas o que eu estou vendo aqui, dos desviados daqui, da minha idade para mais, eu estou ficando com medo. E agora estou entendendo mais. Agora estou vivendo e entendendo mais um pouco o que é o temor de Deus pelos pecados cometidos, gente. Então Deus para mim age do mesmo jeito. Tem algumas pessoas aqui, eu tenho conhecido aqui que a descendência está triste, viu? Uma coisa decepcionante. Então, o livro de Juízes, repito, é tão atual lá naquela época como agora, em 2022. Por isso vale a pena a gente meditar, buscar em Deus orientação, né? E realmente um entendimento para que a gente se aprume, como diz, né? A vida num livro como esse daqui, né? Para a gente se acertar com Deus, porque Deus tinha tudo, né? Para que esse povo fosse abençoado. Esse povo tinha tudo para viver uma vida muito melhor, né? Não viveram porque preferiram viver o que eles viram, viver o que os outros povos viviam, viver o que eles pensavam que era melhor para eles. E Deus tinha coisa muito mais superior ainda. Então, que nós continuemos a permanecer assim no nosso Deus, que Deus tem coisa muito mais melhor do que a gente nem viu, nem sentiu, e a gente ainda nem imaginou, tá certo? Meus queridos, eu vou pegar o nome de vocês para a gente terminar aqui, tá? Peraí. Hoje, parece que eu não percebi ninguém lá da turma do Pará. Alguém de Pará tá aí? Não falou boa noite para mim? Sou eu, Tem pastor. alguém? Fátima, É, do Pará. é. Cadê os demais? Não tem mais ninguém aí, não? Eu acho que não. Ah, bom. Então, peraí. Vou pegar aqui o nome, que depois eu passo direitinho lá na, na- no dia, né? Então vamos lá. Fátima, Aurelinho, Belém, tá. Ah, José, o Anderson, né? Quem mais? Alguém aí que eu não falei o nome? Aparecida. Ah, Aparecida. É Minas Aparecida. Uhum. Tá. O Fátima, Oi. você é da mesma cidade do pastor Adilson? Não, Não, sou de Capanema. Capanema, né? É. E ele é de Sul, como é que é? Igarapé-Açu. Igarapé-Açu. Até Jesus voltar eu vou decorar esses nomes, viu? Vamos ver. Ah, tá. Uhum. Quem será que eles não participaram hoje, hein? Quem será? Não, tá bom. Tá bom, pessoal. Então, eu vou disponibilizar para vocês um trabalho final e vocês mandam o que vocês não fizeram ainda, manda para mim as respostas. Vocês vão mandar para mim no. Vocês têm o meu Zap, né? Ô, Miss Kelly, Sim, pastor. oi? Vocês têm o meu Zap particular, né? Todos vocês. Sim. É. O meu No Zap grupo tem. É isso, é o meu Zap particular. Então, esse questionário não é para mandar no grupo, é para vocês mandarem no meu particular. Beleza? Ok. Tá? E aí esse trabalho vocês vão responder sem a Bíblia, tá?
Então, nós estamos num seminário, tá? Eu não vou estar lá vendo se você vai usar a Bíblia ou não, tá? É a sua consciência, tá? Certo. Eu espero a honestidade de vocês, tá bom? Sejam sinceros nas suas respostas. Se você sabe, você coloca que sabe o que você sabe. Se você não sabe, deixa sem, tá? Não é para usar a Bíblia, nem a apostila. E quando você for responder o questionário, aí você responde de uma só vez. Não é para ir fazendo hoje, amanhã, amanhã à noite. É para você tirar o tempo e responder todas as perguntas e mandar para mim. Tudo bem? Eu espero que Entendi. vocês, tá certo? Para fazer de uma só vez, não é para perguntar nada para ninguém, não é para ler a Bíblia, não é para consultar a apostila. Tá certo? Vai a consciência de vocês, como alunos do seminário, como pessoas de Deus, eu não vou cobrar e nem vou perguntar isso para vocês. Eu não tenho nem coragem de perguntar isso para vocês. Ah, vocês leram a Bíblia? Isso, eu não, eu vou só receber isso, eu vou corrigir. No máximo, vocês mandem isso para mim até sábado. Sábado é dia 4. Tudo bem? Entregar esse Tudo questionário aí bem. dia 4, tá? Eu vou disponibilizar. Acho que dá para mandar ainda hoje, Miss Kelly? Agora à noite? Já mandei. Já mandou. Então já está disponibilizado. Já está no grupo. Já está no Tem grupo. um arquivo no Word, se alguém quiser abrir no Word e responder, é digitado. E também tem o PDF, se alguém quiser imprimir, colocar só o número da questão e dar a resposta, daí manda foto. Ok? Se você imprimir, tudo bem. Se você quiser, pode mandar só o número da pergunta e a resposta. Tá? Alguém tem uma pergunta sobre isso? Então tá. Questionário sem pergunta, sem Bíblia, sem perguntar para os outros, fazer tudo de uma vez e não usar a apostila. Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Espero que tá aí. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado, Pai, por mais essa noite de estudos. Abençoe a cada um de nós, Pai, para que a gente possa ter uma boa noite de sono. E amanhã e o resto da semana, Senhor, na tua presença, recebemos de ti as forças, sabedoria, proteção. Pedimos a ti, Senhor, que aqueles que trabalham fora, aqueles que trabalham em casa, Senhor, recebam, Pai, sabedoria, força, a tua presença para vencerem as tarefas que precisam, Senhor, do sustento da casa, da família, do ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Pai. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado. Por hoje nós estamos terminados. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Valeu, valeu. Boa noite. Boa Valeu, noite. obrigado.